Boa tarde a todos, meu nome é Valdriano. Hoje eu gostaria de estar fazendo uma leitura bíblica com vocês. Hoje eu gostaria de estar fazendo uma leitura do Salmo 23. Salmo 23 é um salmo que todo mundo conhece, todo mundo já leu um dia. Hoje eu vou até aumentar um pouquinho o fundo musical aqui. Corri atrás e achei um fundo musical de uma harpa, como o rei Davi tocava a sua harpa, então hoje vamos escutar a harpa junto com a nossa leitura. Vai ser uma leitura um pouquinho longa, porque eu quero ler os comentários, eu faço questão de ler o comentário dessa Bíblia sobre o Salmo 23, tá bom, amados? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Embora esse é um formoso salmo que se aplica a Davi, é também a todos os crentes, mas que tudo se aplica a Cristo. Só uma voz cantou este salmo em sintonia perfeita, era a voz de Jesus. Quando eu transitava pelo vale escuro da vida terrestre, Jeová era seu pastor, Deus era seu pastor. Não há sugestão alguma de pecado no salmo. O grande tema não é tanto o que Deus dá ou faz, e sim ser o que é ou quem Ele é. E assim, quando Cristo se apresenta como ovelha, ao mesmo tempo ele se apresenta também como grande pastor de seu povo, porque ele foi ressuscitado e entre os mortos para poder sê-lo. Amém? Está lá em Hebreus 13, 20. Então, no momento terreno de Jesus, quem era o pastor dele era Jeová, era Deus, era o Pai dele, era Deus eterno. E nesse momento, quem é o nosso pastor é Jesus, que passou por todo esse processo de cruz, ressuscitou, venceu a morte. Ele tem esse poderio de ser nosso pastor porque Ele é. Amém? Deitar-me faz em verdes pastos. Ao seguir qualquer outra voz, só levará ao campos áridos, né? Qualquer coisa que não seja de Deus só nos leva à perdição. Guia-me mansamente a águas tranquilas. O Salmos 23 diz bem claro de que a igreja não é o Salvador, tampouco a hierarquia religiosa. O Salvador, tampouco as regras e normas são o Salvador. Só o Senhor é o Salvador. Podemos seguir a Ele ou podemos seguir a outras coisas, não podemos seguir a dois ao mesmo tempo. A gente tem que cultuar o Senhor? Tem que ir na igreja? Tem. Mas temos que entender que quem nos salva é o Senhor. Essa é a sinceridade de arrependimento. Religiosidade não salva ninguém. O que salva é ter um coração sincero e arrependido e ter Deus no coração e sempre buscá-lo em orações, em leituras, que eu estou fazendo aqui, e saber que religiosidade não salva ninguém, salva suas atitudes. Refrigera a minha alma. Quantas ovelhas se esfolavam à frente, quando pisavam, procuravam erva. O pastor vertia o azeite em suas feridas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelos caminhos da justiça por amor do seu nome. Aqui é um comentário meio grandinho. Ele conta assim que às vezes tinha uma ovelha arredia, essa ovelha queria fugir do caminho, daí o pastor batia nas perninhas dela com o cajado e quebrava a perninha dela e enfaixava a perna e carregava essas ovelhas no ombro, muito perto do seu coração. Ela carregava até que se curasse da ferida. É símbolo do castigo, está em Hebreus 12, 5 e 11. Então guia-me pelos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Os poderes da escuridão que se constituem ataques poderosos de Satanás, né, que são esses vales da sombra da morte, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. A posição ideal para a ovelha é permitir ao pastor lutar por ela. Com efeito, a única luta que nos indica que devemos brigar é a boa batalha da fé. Para em Timóteo 6:12. Que consola saber que a vara e o cajado estão constantemente combatendo os poderes da treva a nosso favor. Então, amados, às vezes a gente se sente fraco, a gente se sente debilitado, a gente se sente vazio. Isso é todo um sentimento humano que abate-nos às vezes. Mas a gente tem que saber que nós temos um pastor, ele tem um cajado, ele está ali cuidando da gente. A gente tem que se sentir ser cuidado, a gente tem que deixar ser cuidado. A gente tem que, quando passar por dificuldades, a gente buscar em oração, a gente saber que nós temos um Deus presente nas nossas vidas, Ele vai dar nosso livramento, Ele vai dar o nosso entendimento para vencer essas batalhas que
voltas e meias acontecem na nossa vida, que acontecem mesmo e vão acontecer. Não posso falar assim, ó irmão, seja crente, nunca mais vai acontecer luta na tua vida, vai acontecer, mas você vai ter força para vencer essas lutas, e cada luta que você vencer, você vai se fortalecer e vai entender que você está crescendo espiritualmente, você está sendo uma pessoa melhor cada dia. As lutas que te deixaram você aí na tua casa de pé, e tem outras que vão vir, você vai vencer todas elas em nome de Jesus, e você vai ser um cristão fortalecido. Amém? No versículo 5: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O comentário fala assim: esses inimigos não podem tocar essa mesa enfeitada. Unge minha cabeça com óleo, um tipo de Espírito Santo, e meu cálice se transborda, uma figura retórica que refere-se à abundância. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu quero ser uma pessoa boa, né? Quero ser uma pessoa misericordiosa. A bondade nos dá o pasto deleitoso e as águas de repouso. A misericórdia nos resgata quando nós saímos do caminho, né? Neciamente, digamos assim, loucamente, nós saímos do caminho da justiça. E na casa do Senhor habitarei por longos dias, contando que o Senhor seja o nosso pastor. Podemos contar com tudo isso todos os dias de nossas vidas. Então, coloquei aqui um fundo musical de harpa cristã, até aumentar um pouquinho o volume aqui de uma harpa. Iniciozinho foi bem harpa mesmo, porque para entender como que era Davi, né? Davi, ele, no momento da vida dele, ele que escreveu esse salmo, ele era um pastor, ele cuidava de ovelhas, ele estava sendo preparado para cuidar do povo de Israel. Ele sabia como lidar com as ovelhas, ele sabia que tinha ovelhas arredias, ovelhas que necessitavam de mais cuidado, ele sabia que tinha que passar por locais de dificuldade com as ovelhas e ele tinha que cuidar delas, que as ovelhas eram necessitadas do pastor. Nós somos da mesma maneira, nós somos as ovelhinhas do Senhor, nós necessitamos de ser cuidado, nós necessitamos que Ele esteja conosco em todo o tempo. A gente tem que orar e pedir: Senhor, eu sou fraco, eu sou que nem uma ovelha, cuida de mim, Senhor, cuida de mim, porque eu quero ser cuidado por Ti. Se você tiver sinceridade nessa oração, sabe quem que vai cuidar de você? É o Senhor. Ele vai te pegar ali naquela parte ali que eu falei: guia-me pelos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ele vai te pegar com carinho, vai colocar você no colo, vai colocar bem próximo do coração dele, e você vai conseguir passar por essas dificuldades que são tantas. Acontece comigo, acontece com você também, faz parte da vida, mas a gente tem que saber que a gente tem um pastor. Esse pastor quer cuidar da gente, esse pastor quer nos dar carinho, mas só que a gente temos que buscá-lo, a gente tem que ter sinceridade nos nossos atos. Bom, amado, muito obrigado, continue comigo, sempre uma leitura nova, sempre um salmo diferente, a fim de nós aprendermos melhor a palavra de Deus. Amém? Muito obrigado, tchau.